Fala, pessoal! E aí, animados para mais uma semana que se inicia? Bem, por aqui eu tô animadaça. E eu sei que muitos alunos estão voltando aos pouquinhos para as aulas presenciais. Se esse for o seu caso, você tome cuidado. Use a máscara, mantenha distanciamento, lave sempre as mãos ou use álcool em gel. Eu sei que a gente tá doido para abraçar os nossos amigos, matar a saudade, mas ainda não é o momento. Mantenha a distância, tá bom? Hoje eu tô tão animada que a gente já vai começar a aula brincando. Por isso, fique em pé. Vambora, deixa de preguiça. Fique em pé e vem comigo. A brincadeira ela é muito simples, só que ela confunde um pouco. Vocês vão ter que ouvir a minha voz e obedecer. Porém, os meus gestos podem ser que confundam um pouco vocês. Eu faço um gesto e mande vocês fazerem outro. Vocês vão obedecer o som da minha voz. Mas olha, façam o que eu falar olhando para mim. Não vale tentar roubar na brincadeira, hein? Tem que olhar para a TV, para a tela do seu celular, onde você estiver vendo a aula, e fazer o que eu falar, tá bom? Vamos lá. Relaxem o corpo de vocês, em pé. Vamos lá. É para fazer o que eu falar e não o que eu fizer. Vamos lá. Pulando. Levanta uma mão. Bem rápido. Levanta outra mão. Dá uma rodadinha. Abaixa as mãos. Levanta as duas mãos. Coloca a mão na nuca. E aí, vocês acertaram onde fica a nuca de vocês? Porque essa aqui é a testa. A nuca é aqui atrás. Bem, essa brincadeira, ela tem muito a ver com a história que a gente vai contar hoje. Sobre um profeta que ouviu a voz de Deus e atentamente obedeceu o que o Senhor mandou. Não se confundiu, nem olhou para um lado, nem olhou para o outro. Vamos ver o profeta Ezequiel. Mas antes, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela sua presença conosco. Nos ajude, ó Pai, a entender a tua palavra e obedecer a sua voz. Hoje nós podemos saber toda a sua vontade para as nossas vidas através da Bíblia. Nos ajude a entender e a obedecer, assim como o profeta Ezequiel obedeceu. Em nome de Jesus, amém. O profeta Ezequiel, ele viveu mais ou menos no mesmo período que o profeta Jeremias, nós estudamos sobre ele em 2 aulas, e o profeta Daniel, que nós ainda não estudamos. O profeta Jeremias, ele ficou lá em Jerusalém, mesmo depois que o povo foi cativo para a Babilônia. E lá em Jerusalém, ele falava as profecias do Senhor. Já o Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia. Ele foi cativo, ele foi viver distante da sua terra. E lá na Babilônia, o Senhor o chamou para profetizar palavras de esperança. Vamos saber exatamente que palavras foram essas. O povo precisava saber que o Senhor não tinha os abandonado. O povo foi levado para longe, para distante de sua casa, mas aquilo não significava que o Senhor tinha deixado de amar o seu povo e abandonado. Imagina só, um pai ou uma mãe, quando coloca o filho no cantinho do pensamento, quando briga com o filho porque ele fez alguma coisa errada, significa que ele deixou de amar o filho? Não, né? Na verdade, significa que ele está educando o filho, mas o amor é o mesmo, o carinho é o mesmo de sempre. Ele faz isso, inclusive, por amor. Assim, Deus agiu com seu povo. O povo estava em pecado e estava perdido em seu pecado. O Senhor agiu daquela forma, tirando eles da sua terra natal, tirando de Jerusalém e levando para a Babilônia. Na Babilônia eles passaram por grande sofrimento para que eles aprendessem, para que voltassem os olhos para o Senhor. E o Senhor em momento algum os abandonou. Essa era a missão de Ezequiel,
falar isso para o povo. Mensagens de esperança, mensagens que traziam conforto, dizendo que o Senhor não tinha os abandonado. O Senhor, ele pode levar a mensagem ao profeta e falar com as pessoas de muitas maneiras. Ezequiel teve muitas visões da parte de Deus. Nós vamos aprender algumas delas, na verdade, 2 delas. Peguem a Bíblia de vocês, abram no livro de Ezequiel, que fica no Antigo Testamento. Mantenha a Bíblia de vocês aberta em Ezequiel 37 para vocês acompanharem tudinho que nós vamos aprender hoje. Está escrito aqui, está escrito na Bíblia. E vamos ver melhor como foi a visão de Ezequiel. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos, e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês, e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Gente, que visão sinistra de maravilhosa que Ezequiel teve. Caraca, Deus mandou ele fazer os ossos se juntarem, se levantarem, e o Espírito entrou neles e deu vida. Caraca, e Ezequiel obedeceu. Ele não duvidou e falou: caraca, Senhor, olha esse monte de osso aqui. Isso aqui, vida, não existe. Ele obedeceu lá na visão e ele viu aquela maravilha se transformar na frente dele e os ossos viraram pessoas que ganharam vida. Mas o que será que o Senhor quis dizer com aquela visão? O povo de Deus já estava sem esperança nenhuma, com os ossos secos de tanta tristeza, falta de esperança com o que ia acontecer com eles. Eles sofriam muito ali na Babilônia, eles eram escravos nas mãos do povo babilônico. E aquele exército de ossos secos se transformando novamente em vida representava o povo de Israel, o povo de Deus. E o próprio Deus é quem dá a vida. Ele é quem traria essa esperança de volta para o povo. O povo um dia retornaria para Jerusalém, teria sua vida retomada. Essa era uma promessa do Senhor.
E foi isso que Ezequiel falou para o povo depois daquela visão, que os seus ossos que estavam secos, sem esperança, ganhariam vida de novo, e vida com o Senhor. Ezequiel não teve uma única visão, ele teve outras. E uma outra visão que ele teve que foi muito interessante, tinha a ver com o Templo de Jerusalém. Vocês lembram que nós estudamos lá nas profecias de Jeremias que ele profetizou que o templo seria destruído pela Babilônia, que iam acabar com o templo lá de Jerusalém? Nem o povo, nem o rei, nem os sacerdotes e outros profetas que tinham por lá acreditaram nele e inclusive mandaram prender Jeremias. Pois é, a profecia se cumpriu e o templo foi destruído. Então, depois de um tempo, Ezequiel teve uma nova visão e ele viu esse templo reconstruído, esse templo feito novamente. E ele viu que do templo saía água, um pouquinho de água, mas conforme a água ia pelo caminho, ela ia crescendo e aquela água foi se transformando num córrego e um pouquinho no riacho. Foi aumentando, 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 até que se transformou num rio lindo, um rio profundo. E por onde aquele rio passava, tudo se transformava. Árvores lindas, frutíferas, muito verde ao redor. Aquele rio trazia vida, trazia alegria, trazia esperança por onde passava. Ezequiel entendeu e falou para o povo que aquele rio era o nosso Senhor. O nosso Senhor, por onde ele passa, ele transforma, ele traz esperança, ele traz vida novamente. Deus transforma e muda a vida do seu povo na hora que ele quer, conforme ele quer. Fazia parte do plano dele que o povo passasse pela Babilônia para que aprendesse sobre os seus pecados e se arrependesse. E aí o povo precisou realmente passar por aquele momento de sofrimento. O Senhor é soberano, Ele sabe todas as coisas e é Ele que decide todas elas. Mas Ele é um Deus que nos enche de esperança. E se nós confiarmos nele, a nossa tristeza vai embora. Você anda triste? Você conhece alguém que anda sem esperança? Fale desse Deus maravilhoso que a gente tem, que a gente ama para essa pessoa. Esse Deus maravilhoso, o nosso Senhor, pode trazer de volta a esperança para todos que estão tristes, estão como aqueles ossos secos sem vida. E o Senhor pode transformar. Se você, assim como eu, crê no Senhor, você pode ter a sua vida transformada também. Ele pode mudar a minha história, Ele pode mudar a sua história. Basta você crer em Jesus como Salvador da sua vida e o Senhor vai transformar como um rio que inunda, transformando esses ossinhos secos em vida novamente. Essas foram as visões de Ezequiel e era isso que o Senhor queria dizer. Então o Senhor renova, Ele restaura, Ele transforma a nossa vida. Nós vamos agora orar novamente, pedindo que o Senhor venha e transforme a nossa vida. Assim como também aprendemos lá em Jeremias, o oleiro transformando o barro. Lembra disso? Num vaso bonito? O Senhor pode transformar a nossa vida. Pode transformar os nossos ossinhos secos em ossos em pé, fortes, com carne, com vida novamente. Pode ser como um rio. Olha quantas figuras de linguagem. Lembram que nós estudamos o que é figura de linguagem? Pois é, o Senhor fala muito através das figuras de linguagem. E todas elas para dizer que Ele nos ama, que Ele é a fonte de esperança e vida para nós. Então, vamos orar? Senhor, nós cremos que Tu és o Deus de amor, o Deus de bondade e de alegria, o Deus que nos enche de esperança. A nossa maior esperança, ó Pai, é um dia poder estar contigo novamente, poder estar com Cristo e ter então a paz eterna, a vida eterna, Senhor. E nós cremos que o Senhor nos dará isso através de Jesus Cristo. Ó Pai,
Se alguém que está aqui assistindo essa aula hoje anda triste, sem esperança, nós pedimos que o Senhor renove em seus corações, ó Pai, a esperança, a alegria de viver. Que o Senhor inunde a vida de cada uma dessas pessoas, trazendo de volta a alegria de estar contigo. Esteja conosco, abençoe as nossas vidas, transforma a nossa história, Senhor, para que possamos cada vez mais estar próximos de Ti, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. A brincadeira de hoje é para ver se você está com a visão boa, igual Ezequiel. Você pode pausar as mensagens e ler de trás para frente, ou colocar um espelho na frente da tela para ler as mensagens. Mas cuidado, somente use um espelho com autorização do responsável para você não se machucar. Talvez seja mais fácil pausar o vídeo e tentar ler de trás para frente. Você consegue! Vamos lá, vamos testar a visão e a atenção de vocês para entender as mensagens. Um beijo! Fui! Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui trazer um recado para vocês. A partir da próxima semana, as aulas não serão mais enviadas assim, como gravações. Nós teremos as aulas juntos aos domingos, a partir das 18h30. Então, todo domingo, às 18h30 da noite, nós vamos nos reunir através do Zoom, uma ferramenta, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. É a hora das crianças voltarem a interagir, voltarem a se ver, a se falarem e matarem a saudade pelo menos um pouquinho pela telinha. Se você não faz parte do grupo da igreja, que vai receber os links e quer fazer parte também, entre em contato comigo. Entre em contato com a pessoa que te mandou o vídeo, peça para ela o meu telefone. Eu vou fazer questão de te mandar para que você às 18h30 esteja conosco lá também presencialmente no domingo. Vou amar ver vocês um pouquinho, matarmos a saudade, tá bom? Então, a partir da próxima semana, as aulas serão online, ou seja, serão por vídeo, todos os domingos às 18h30. Beijo!